bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Hélio, Ricardo e Tomás, conselheiros da Rede Liberdade. Sejam muito bem-vindos, Hélio, Ricardo e Tomás. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno. É um grande prazer falar contigo. Olá, Bruno. Tudo bem? O tema do podcast de hoje, para encerrar o ano, o último podcast de 2016, é a Rede Liberdade, que foi lançada oficialmente há pouco tempo, agora no fim de novembro, embora a rede já existisse, né? No Brasil hoje há vários institutos liberais, libertários, etc. Eu queria começar então por você, Ricardo, você que é do Conselho de Gestor. Por qual razão se decidiu criar essa rede, considerando que há vários institutos aí pelo Brasil? Percebo que a intenção primordial dessa rede é a gente conseguir concentrar esforços aí na difusão, propagação das ideias liberais, né? Seguidamente temos aí iniciativas isoladas que acabam acontecendo apenas regionalmente, né? Às vezes até palestrantes que vêm de fora. Então a ideia é que possa haver uma comunicação mais afinada entre todos os institutos e grupos de estudo que estão aí espalhados no Brasil afora. Hélio, você poderia dizer alguma coisa? Eu acho que uma coisa importante é que a gente já tem muitas organizações de extrema competência e cada uma na sua área de atuação. E não tem, eu acho, um esforço concentrado para a gente efetivamente impactar políticas públicas, que no fundo eu considero que o nosso grande objeto de estudar, defender a liberdade é efetivamente construir um Brasil mais livre. E para isso a gente precisa impactar políticas públicas. Para que a gente tenha maior êxito nesse projeto nosso, eu acredito que a rede ajuda a gente a conseguir isso. Então, a gente coordena os membros da rede de forma descentralizada, porque não tem CNPJ, não tem estrutura. A gente efetivamente precisa persuadir os membros a navegar um projeto comum, né? E para que a gente consiga divulgar melhor esse projeto, qualquer que seja, e ter um impacto efetivo entre formadores de opinião, imprensa, etc., de tal forma que a gente consiga impactar políticas públicas. Eu acho que essa que é a ideia. Você gostaria de fazer algum complemento, Tomás? Acho que é um pouco do que o Hélio colocou, só complementando, acho que é um pouco essa questão do impacto em política pública e um pouco do aumento também do impacto das nossas ideias na mídia como um todo, né? Acho que a gente tem que começar a colocar e tentar pautar um pouco mais isso na sociedade também. Se me permite, Bruno, a gente também tem uma visão que eu acho bastante inspiradora. Nós sonhamos em viver em um Brasil que inspire o mundo como referência no avanço da liberdade. Acho que, sem dúvida, a gente não vai conseguir, em médio prazo, ser um dos líderes em liberdade no mundo, né? A gente está numa colocação muito ruim, mas a gente pode inspirar o mundo no avanço da nossa liberdade. Então, essa é a nossa visão e eu acho que a gente vai conseguir alcançar isso num horizonte ainda das nossas vidas. Além do lançamento oficial da Rede Liberdade, o que ficou decidido nessa reunião de São Paulo? Vocês tinham uma pauta de trabalho, projeto já para o ano que vem? Nós havíamos estabelecido como tema primordial, tema para trabalho aí no biênio 16-17, a questão da privatização da Petrobras, privatização dos Correios, privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E aí, então, nesse último encontro, acabamos optando por concentrar esforços na questão da privatização dos Correios, né? Como um tema para direcionar aí todas as medidas da rede, né? Todas. E então separamos em 4 grupos de trabalho, um dos grupos responsável por eventos, outro grupo responsável por lobby, um grupo responsável por mídia impressa e ainda um 4º grupo responsável pela questão da mídia audiovisual, né? E todos esses grupos direcionando os seus trabalhos para a questão da privatização dos Correios.
E por que se decidiu pela privatização dos Correios? Talvez você possa falar também, Ricardo, e o Hélio, o Tomás. Na verdade, nós até iniciamos o trabalho um pouco mais focados na questão da Petrobras, né? Mas durante as discussões nos pareceu que no momento faz muito mais sentido falar em privatização dos Correios, né? Já que até a questão dos resultados financeiros dos Correios tem se mostrado absurda, né? Os resultados negativos dos Correios têm se mostrado aí, tem chamado muita atenção, sem contar que não faz sentido nenhum, né, se falar na manutenção de um monopólio da entrega de documentos, né? Então, nos pareceu que haveria maior aceitação do público em geral, né, e eventualmente até mesmo dos próprios funcionários dos Correios, se nós falássemos em privatização dos Correios, já que até a Petrobras, apesar de ter passado por um momento difícil, ameaça aí alguma recuperação. Tomás, você gostaria de falar alguma coisa a respeito do tema? Eu acho que é legal só ressaltar a questão das privatizações, já é uma discussão que a rede vem levantando aí, acho que vai fazer mais de um ano, né? A importância da gente trabalhar esse tema, e aí acho que foi um pouco do que o Ricardo comentou, de que os Correios coisa bem factível e fácil de entender o porquê, ou a não necessidade da gente ter um monopólio nesse segmento, né? Então acho que foi um pouco isso assim que a gente acabou decidindo. Acho que todas essas empresas se mostraram aí ao longo dos últimos anos como um antro de desvio, corrupções, de impacto negativo na sociedade. Acho que dessa forma que o tema foi levantado, e aí a gente optou por um caminho com os Correios, até para entender que não tem necessidade de a gente ter um monopólio nesse segmento de documentos, de entrega de documentos, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Hélio, você ia falar alguma coisa? Eu concordo, é exatamente o que o Tomás e o Ricardo dizem. Complementaria o seguinte: os Correios, eles têm, ao contrário das outras estatais que a gente mencionou, um monopólio por lei que realmente proíbe que se entregue documentos pequenos, inclusive contas, né? Contas a pagar, contas de luz, telefone, etc. E mesmo assim eles perdem muito dinheiro. Eles tiveram um prejuízo em 2013 de 370 milhões de reais, em 2014 de 20 milhões de reais. No ano passado tiveram um prejuízo acima de 2 bilhões de reais e esse ano devem fechar de novo um prejuízo acima de 2 bilhões de reais. Eles tinham caixa em 2013, Bruno, de mais de 6 bilhões de reais, e agora esse caixa diminuiu para menos de 1 bi, né? E o que acontece? O governo, ele, em primeiro lugar, ele atrapalha os Correios, porque ele tabela os preços dos serviços que o Correio presta, e ele, principalmente na era Dilma, o governo pressionou os Correios a pagar uma quantidade de dividendos que não condizia com a realidade recente dos Correios. Ou seja, houve, além de tudo aquilo de corrupção, aparelhamento, etc., houve uma destruição financeira dos Correios, né? Sem mencionar, claro, a questão do fundo de pensão dos Correios Postais, que está insolvente da forma como hoje está, atuarialmente falando. Ou seja, se as pessoas que defendem os Correios como empresa querem perpetuar a empresa, elas deveriam pensar na gestão privada e na separação entre o governo e a empresa, porque isso vem destruindo a empresa. Então a gente acredita que essa dinâmica também ajuda a gente a vender a ideia de uma forma mais palatável. E eu acho que a gente pode fazer diferença, porque o governo Temer, quando assumiu, mencionou que poderia pensar em Correios na privatização, mas tirou do programa. A gente acha que com o esforço focado da Rede Liberdade, a gente é capaz de colocar de novo os Correios na pauta de seja privatização ou concessão ou regime de gestão privada e efetivamente alcançar o primeiro impacto em política pública da Rede Liberdade. E como é que esse trabalho vai ser feito? O que ficou decidido nessa reunião? Como é que, de forma operacional, o que a rede fará? Eu vou começar falando então do que se debateu no grupo de trabalho de eventos. Aí depois, que era o grupo que eu acabei liderando ali, Bruno, a gente pensou em alguma forma de atingir
não os formadores de opinião, mas os formadores das leis, né? Aquelas pessoas que são responsáveis muitas vezes por escrever as leis, né? Que são pessoas, são os consultores legislativos que trabalham na Câmara e no Senado, que não fazem parte dos gabinetes, né? E que muitas vezes são aquelas pessoas que se envolvem na própria redação, né, legislativa, né? E que são aqueles projetos que acabam indo para votação, né? Então, pensamos de alguma forma influenciar essas pessoas para que eles também tenham interesse em levar esses temas para discussões dentro das casas legislativas e também ou para dentro dos gabinetes num primeiro momento e depois para dentro das casas legislativas. Então, nossa ideia seria fazer um evento em Brasília, obviamente, porque são onde estão essas pessoas, tentar mapear aqueles que seriam mais alinhados e teriam maior propensão a aceitar essas ideias e trazer de fora, né, algum palestrante que tenha, no seu país de origem, atuado na privatização, ou pelo menos na abertura, né, na abertura de algum desses mercados, e preferencialmente o mercado dos Correios, né, das entregas postais, no caso. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é justamente mapear, né, estamos em busca de algumas dessas pessoas que poderiam vir aqui ser o palestrante. Além disso, achamos também que devemos ter alguém para analisar isso aí sobre o aspecto econômico e também sobre o aspecto jurídico. Mas esses dois nós acreditamos que podem ser pessoas daqui, né? Mas achamos que seria muito interessante também ilustrar através de um exemplo estrangeiro e exitoso, né? Então ainda estamos ainda buscando quem seria esse possível palestrante para vir falar num jantar, né? Seria a ideia, com esses consultores legislativos, para pelo menos disparar aí esse processo de construção da lei, que poderia resultar não necessariamente, eu acho que a gente não precisa falar necessariamente em privatização dos Correios, mas pelo menos em abertura do mercado de entregas postais. E eu acho que isso aí, né, ia naturalmente acabar redundando no fim dos Correios, ou pelo menos no mercado muito mais competitivo. Hélio, você tinha comentado que uma das ideias era fazer um paper, né, a respeito do assunto. Isso, o policy paper é fundamental na nossa estratégia, que vai culminar no que o Ricardo mencionou dos eventos. A gente acredita que a gente precisa ter um paper de base acadêmica sólida, demonstrando os benefícios que se pode obter com a privatização do Correio para a sociedade como um todo, não só para alguns, mas como um todo. E esse paper vai levar um tempinho para ser manufaturado. A gente acredita que até o meio do ano que vem, até o meio de 2017, a gente consiga ter esse paper pronto. E de posse desse paper, a gente pode fazer, então, um approach com a mídia e os eventos que o Ricardo mencionou e conseguir efetivamente começar a vender a pauta de uma forma mais prática. Porque você sabe que os legisladores, eles precisam ter subsídios para defender os seus projetos de lei. E o paper, então, é parte fundamental em articular esses subsídios para que eles percebam os benefícios políticos de defender uma pauta como a privatização. Como é que funcionaria esses grupos de trabalho nessa articulação entre os diversos institutos que formam a rede, Ricardo? Não, a ideia, lá no último encontro que nós fizemos, a gente acabou estabelecendo algumas pessoas que seriam responsáveis por cada um desses grupos de trabalho, né? E essas pessoas estão espalhadas por todo o Brasil, né? Então, essa é um dos desafios, né, que a rede vai enfrentar, mas é também, eu acho que parte do nosso trabalho, né? Juntar esforços desses grupos e dessas pessoas que estão espalhadas por todo o Brasil. Até por isso nós temos um objetivo que é nacional, né? A privatização dessas estatais, ela é do interesse nacional,
né, do interesse de todos os institutos e grupos de estudo. Então, por isso, acabamos selecionando ou nomeando alguns representantes de cada um desses institutos e grupos. Entendi. E eu queria que você explicasse assim, que vocês explicassem para o ouvinte como é que vai funcionar os dois conselhos, né? Ricardo, você faz parte do conselho gestor, o Hélio e o Tomás fazem parte do conselho consultivo. Você poderia explicar, Hélio, como é que vai funcionar esse conselho consultivo? O conselho consultivo, Bruno, é um conselho mais estratégico e ele, no nosso estatuto, que é muito simples, tem uma folha, o estatuto, o conselho consultivo tem uma missão importante não só na estratégia, mas também em determinar uma mudança de quórum para aprovar novos institutos, por exemplo. Se o Conselho Consultivo concorda, um eventual instituto entrante é preciso obter apenas 50% mais um dos votos da Assembleia, ao invés de 75% de entrada. Então, o Conselho Consultivo, além de apoiar o Conselho Gestor, cobrar o Conselho Gestor e definir estratégia geral, tem algumas qualificações e funções específicas conforme o estatuto. Então é um conselho um pouco mais estratégico nesse sentido, de direcionamento. Ricardo, você poderia falar do conselho gestor? Sim, eu acho que, né, se a gente pensar numa empresa, aí o conselho consultivo é o conselho como nós conhecemos, né? E o conselho gestor é, digamos, o CEO, o corpo, né, diretivo da empresa, é o responsável pelo dia a dia da rede. Né? Óbvio que o nosso dia a dia não é tão dia a dia assim, ainda temos muitas coisas para realizar, né? Mas, por exemplo, quando nós temos um evento como o Dia da Liberdade de Impostos, ou, né, o Dia do Chopp sem impostos, isso aí fica a cargo do Conselho Gestor. Né? Esses grupos de trabalho que nós estamos conduzindo, que nós estamos criando, né, eles também dependem de uma coordenação que vai partir do Conselho Gestor, né, ficando sob responsabilidade do Conselho Consultivo nos direcionar mais, né, eventualmente nos aproximar de algumas pessoas que podem nos abrir portas ou nos apresentar para outras pessoas, né? Mas o conselho gestor, ele é aquele que funciona, obviamente, na gestão, mas no dia a dia da rede, né? É o que vai movimentar a rede, né? Apesar de hoje essa definição, essa separação ainda não ser tão rígida, aí a gente está trabalhando os 6 conjuntamente. Hélio, além desse projeto da privatização dos Correios, ou do fim do monopólio dos Correios, há outros projetos que a rede vai tentar desenvolver em 2017? Bruno, eu acredito que a gente precisa fazer uma coisa e depois passar para outras, né? Então, o grande projeto para 2017 é focar nessa privatização dos Correios. Mas eu sugiro a todos olhar o nosso site, que é redeliberdade.org, porque nesse site você vai ver não só quem são os membros, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, mas também você vê coisas mais do dia a dia, por exemplo, quais são os eventos que nós estamos fazendo, cada um dos institutos está fazendo. Então, programar melhor as nossas atividades de cada um dos institutos, porque aqui a gente consegue enxergar os eventos que cada um está fazendo. A gente acabou de lançar o site, então ainda não está cadastrado, os eventos não estão todos cadastrados, mas a ideia é que com o tempo a gente consiga se coordenar melhor através do site e eventualmente até criar uma área de blog para os membros, para que a gente possa ter coisas em conjunto. Perfeito. Bom, eu queria então encerrar essa entrevista, Hélio e Ricardo, perguntando primeiro para o Ricardo e depois o Hélio pode falar. Nós estamos passando agora por um período de consolidação dos institutos e de todos aqueles que defendem as ideias da liberdade no Brasil. Como é que vocês estão vendo o ano de 2017 para o desenvolvimento desse trabalho, começando por você, Ricardo? Olha, Bruno, eu vejo que vai ser um ano muito importante, né? Justamente porque até então nós tínhamos uma série de iniciativas locais,
né? Tínhamos IEE muito forte aqui no Rio Grande do Sul, os IFLs fortes em São Paulo, fortes em BH, agora surgindo em Florianópolis, líderes no Espírito Santo, o ILIM muito forte lá no Nordeste, né? E cada um fazendo um trabalho mais local, né? E a rede representa justamente a oportunidade de nós realizarmos algo em nível nacional e que é justamente o nosso objetivo, ou seja, impactar nas políticas públicas nacionais, né? E nesse aspecto acabamos optando pela questão das privatizações, especialmente a privatização dos Correios, né? Mas justamente eu acredito que um trabalho dessa grandeza só pode ser feito com a união dos esforços desses institutos e dos grupos de estudo, né? Então acho que a rede representa esse ambiente, né? Ou essa coordenação de esforços, ou o espaço onde esses esforços podem ser direcionados e orientados para um esforço ou um objetivo comum, né? Evitando assim que essas iniciativas acabem ficando isoladas e restritas a um grupo menor de influência. Hélio. Olha, Bruno, as ideias de liberdade estão crescendo muito no Brasil, muito. A gente, inclusive, vê gente que mais da velha guarda, assim, que reapareceu, que está muito animado. Nossas ideias estão contaminando a imprensa pouco a pouco, estão contaminando a política pouco a pouco, contaminando, inclusive, políticos da velha guarda, que começam a ter um discurso que muitas vezes soa bastante familiar para nós que estamos envolvidos com as ideias liberais. Então, eu acredito que 2017 é um ano que vai ser transformador, porque a gente agora tem ideias que são consideradas mais charmosas e a gente é capaz de alavancar nesse crescimento e na aceitação das nossas ideias. Eu acho que em 2018 a gente pode colher os frutos já na política, porque eu acho que faz parte de a gente mudar o Brasil, mudar as regras do jogo, mudar as leis, e eventualmente lá na frente mudar a Constituição. E eu acho que em 2018 a gente vai começar, já tem um ou outro representante nosso, sem dúvida, no Congresso, em várias assembleias legislativas e municipais ao redor do Brasil, mas eu acredito que a gente vai começar a aumentar rapidamente a nossa participação. Então 2017 é um ano transformador e de preparação para essa nova fase em que a gente efetivamente sai um pouco, né, da Torre de Marfim, continua com a Torre de Marfim de produção de ideias, mas sai um pouco dela para efetivamente impactar a cultura, que é fundamental, e impactar política pública. Perfeito, senhores. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Vou estender aqui o agradecimento ao Tomás, que infelizmente caiu por conta da nossa conexão. Da nossa não, da dele, né? Mas é mais um problema que a gente enfrenta aí de infraestrutura aí no Brasil. E então fica o agradecimento ao Tomás, você, Ricardo, Hélio, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho individualmente que vocês realizam e mais especificamente da rede. Valeu, Bruno, um grande abraço. Abração, Bruno, obrigadão. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.